Hoje nós vamos discutir a abordagem de pacientes com citologia com lesão intraepitelial de baixo grau, e a apresentadora é a doutora Flávia Correia, do Instituto Nacional de Câncer, e que foi a líder do grupo revisor desse tema na segunda edição das Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo do Útero. Então eu vou passar a palavra para a doutora Flávia e em seguida a gente vai colocar a apresentação na tela. Bom dia a todos, é um prazer participar da divulgação das Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo do Útero. E eu quero aproveitar mais uma vez para agradecer e parabenizar o Fábio, pela coordenação desse trabalho. Também estendo o agradecimento e parabéns para toda a equipe que participou da elaboração dessas novas diretrizes. E certamente foi um dos trabalhos assim, mais relevantes e gratificantes na minha trajetória profissional. Então, como o Fábio falou, eu tive a oportunidade de liderar o grupo revisor do capítulo sobre lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, que é o nosso tema de hoje. Bem, então a lesão de baixo grau é uma lesão muito prevalente. Aqui, se nós considerarmos os exames anormais realizados em 2013 no Brasil, a lesão de baixo grau representou 27,6% desses exames anormais, então o segundo diagnóstico mais comum dentre os exames anormais, precedido apenas pela citologia compatível com ascos, 48,8% em 2013. Então a lesão de baixo grau é o segundo diagnóstico citológico mais frequente que requer uma investigação ou um acompanhamento adicional. E o que é a lesão de baixo grau? Nada mais do que a manifestação citológica da infecção pelo HPV, que, como nós vimos, é muito prevalente, mas também é transitória e regride espontaneamente, em grande parte dos casos, 47,4% após 24 meses. Esses são dados de uma meta-análise antiga, mas muito consistente. E esse percentual de regressão espontânea pode, inclusive, ser bem maior do que isso na dependência da idade, como nós vamos ver mais adiante. Bem, além disso, o mais importante, aliás, é que pacientes com esse diagnóstico citopatológico de lesão de baixo grau evoluem para câncer percentual mínimo de 0,2%. Então, essas características mostram que a lesão de baixo grau é uma lesão que tem um comportamento tranquilo, um comportamento bastante benigno. Mas tem um senão nessa questão, é que a reprodutibilidade interobservadores para esse diagnóstico citopatológico é apenas moderada, um kappa de 0,46. Isso acontece por conta daqueles problemas da citologia, da baixa sensibilidade da citologia. E o que, na verdade, pode estar acontecendo diante desse diagnóstico de lesão de baixo grau é, na verdade, um subdiagnóstico de uma lesão precursora. Isso pode acontecer em 21,3% das vezes, se nós considerarmos MIC2 ou lesões mais graves, 8,9% das vezes, se nós considerarmos MIC3 ou lesões mais graves. Esses são dados de uma meta-análise recente, 2012, também bastante consistente, conduzida por um grupo bastante experiente nesse tema. Bom, então, vocês podem perceber que existe uma dubiedade, uma polêmica em relação à lesão de baixo grau. É uma lesão, então, de comportamento benigno, tranquilo, que vai regredir espontaneamente, ou, na verdade, é um subdiagnóstico de uma lesão precursora. E essa polêmica se reflete nas diretrizes para abordagem inicial das mulheres com lesão de baixo grau. Não existe uma abordagem unânime. Vocês podem notar, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, as recomendações são estratificadas por idade, então variam entre citologia, repetição da citologia em 12 meses, encaminhamento para colposcopia, ou então esse encaminhamento para colposcopia ou realização do teste DNA-HPV, na dependência da faixa etária. Já no Canadá e na Holanda e na Coreia, a recomendação é o encaminhamento para colposcopia. No Reino Unido, é a realização da triagem com teste DNA-HPV. Na Austrália, a repetição da citologia em 12 meses. Nova Zelândia, dependendo da idade, ou a repetição da citologia em 12 meses, ou a realização do teste DNA-HPV.
Na Argentina também existe uma estratificação por idade, né, nas recomendações, repetir a citologia em 6 meses ou então encaminhar para a colposcopia. E finalmente aqui no Brasil, nessa revisão das diretrizes, né, publicadas em 2016, nós não mudamos a conduta, a recomendação, né, que seria então a repetição da citologia em 6 meses. Né. Então fica bastante claro, né, que o assunto é polêmico, que não existe uma recomendação unânime, né, e realmente não existe uma conduta ideal para a abordagem inicial das mulheres com citologia de lesão de baixo grau. Né. O que seria essa conduta ideal? Né? Obviamente, a tecnologia empregada tem que ter um custo aceitável, né? Isso obviamente também vai depender do contexto, do ambiente, né? Do país em que se está. Né? Lógico que é interessante a gente garantir a adesão, principalmente se nós optarmos por um método que adie a investigação, como é o exemplo da citologia, né? de repetição. Também é claro que a gente espera, né, gerar o menor desconforto possível, seja físico, seja psíquico, e atender as expectativas das pacientes. Né? E também, o mais importante, né, é que a gente escolha um método que tenha o menor risco de resultados falsos negativos, né? Ou seja, um método mais sensível. Isso quer dizer que se a mulher se ela tiver a doença, né, o exame vai ser positivo, né? Se ela não tiver a doença, o exame vai ser negativo, é isso que a gente espera dos testes. Né? Então, a gente também quer que tenha um risco pequeno de resultados falsos positivos. Né? A gente tem 2 problemas diferentes na dependência, né, de resultados falsos negativos ou positivos. Se os resultados são falsos negativos, nós vamos deixar de fazer um diagnóstico, adiar uma investigação numa mulher que tem uma lesão mais importante, né? Esse seria o problema da citologia de repetição. Né? E por outro lado, né, se a gente tem resultados falsos positivos, né, mulheres que não têm doença vão ser encaminhadas para uma investigação adicional. Né? E isso tem todo um ônus, que não é só financeiro, é também físico, psíquico, enfim. Né? Justamente por conta dessa possibilidade, né, dos exames falsos positivos, né, que a gente corre o risco de sobrediagnóstico e sobretratamento. Né? Isso é particularmente importante em relação ao tratamento das lesões precursoras. Essa aqui é uma meta-análise que foi publicada ano passado, né, de um grupo que já publicou vários outros estudos, né, sobre esse tema, sobre os desfechos obstétricos adversos, né, que o tratamento local da lesão precursora pode ocasionar. Né. Essa aqui não foi a referência que nós utilizamos nas diretrizes, porque ela foi publicada depois, né, da atualização das diretrizes, mas ela só corrobora, né, o que foi referenciado nas diretrizes. Né. Então, eu escolhi um desfecho, ela é muito completa essa revisão, são vários desfechos estudados, vários tipos de técnicas de tratamento, diferentes profundidades das ET, dos cones, enfim, é um trabalho muito completo. Eu elegi para trazer aqui para vocês a comparação entre as mulheres que foram submetidas à EZT e as mulheres que não foram submetidas à EZT em relação à prematuridade, né, em relação ao risco de prematuridade. Então, para esse desfecho, a meta-análise agregou dados de 26 estudos, né, e que nós temos, então, um risco 56% maior de parto prematuro nas mulheres tratadas por EZT, quando comparadas às mulheres que não foram tratadas com essa técnica. Né? E, evidentemente, então, essa questão de comprometimento, né, de futuro obstétrico, a gente tem que ter sempre em mente. Né? Não é a única complicação que pode advir de um sobrediagnóstico, de um sobretratamento. Né? Vocês sabem muito bem a questão de hemorragia, estenose, enfim, infecção. Né? Mas essa é a mais contundente, digamos assim. Agora, trazendo mais para o nosso contexto, o contexto do Brasil, né, nós não temos aquela terceira opção de abordagem, que seria a triagem com um teste de DNA HPV, porque essa tecnologia não está disponível no SUS até o momento. Então, eu vou abordar mais, digamos, as questões de desempenho da citologia de repetição e da colposcopia. Né, que são, então, os exames que nós temos disponíveis no nosso meio para dar continuidade ao iniciar, na verdade, a abordagem das mulheres com lesão de baixo grau.
Então, em 2003, né, foi conduzido esse estudo nos Estados Unidos, né, o ALTS, que é o Ashker's Low Seal Triad Study. Esse estudo incluiu mais de 1.500 mulheres e foi um estudo muito emblemático, né, em relação a essa questão, né, de qual seria a melhor conduta, né, das mulheres com lesão de baixo grau. E a conclusão naquela ocasião, né, é que ambas os exames eram aceitáveis, ambas as condutas eram aceitáveis, né, e que realmente não havia diferença em termos de eficácia, efetividade e eficiência entre os métodos, né. E só para atualizar, essa é uma referência nova desse ano, 2017, né, ela também não faz, obviamente, parte das diretrizes, mas como a busca pelo conhecimento, né, enfim, a produção científica não para, né? Eu trouxe esse dado bem recente e interessante, né? É daquele mesmo grupo que conduz as meta-análises sobre tratamento, desfechos pós-tratamento, né? E num contexto onde não existe teste DNA-HPV, como é o nosso caso, né? Não existe disponível, pelo menos para o SUS, né? Eles fizeram então uma revisão sistemática e meta-análise, né, sobre justamente o encaminhamento para a colposcopia versus a repetição da citologia, né, para o acompanhamento das mulheres com lesão de baixo grau. E vários desfechos também foram estudados. O que eu trago para vocês é o risco, né, de detecção de NIC2 ou lesões mais graves, ou NIC3 ou lesões mais graves, em 24 meses. Né, apesar, né, para ambos os desfechos, né, haver uma detecção maior pela colposcopia do que pela citologia, né? 43% para NIC2, 24% NIC2+, né? 24% para NIC3+, a gente percebe que essa estimativa, as duas estimativas não são estatisticamente significativas, né? Ou seja, não existem diferenças, né, entre o risco de detecção de NIC2+, ou NIC3+, entre a colposcopia e a repetição da citologia. E outros dois dados interessantes que essa meta-análise mostrou para nós é que, com a colposcopia, aumenta o risco de detecção de NIC1. Nós não queremos diagnosticar NIC1. NIC1 não é lesão precursora, é uma lesão insignificante, né? E, por outro lado, em contrapartida, a citologia de repetição aumenta o risco de perda de segmento. Então, a conclusão dos autores dessa meta-análise é que se nós estivermos num contexto em que existe um risco alto de perda de segmento, né, que a adesão ao segmento não possa ser garantida, o ideal seria, então, fazer um encaminhamento para a colposcopia, né? E, por outro lado, né, se não há esse risco de perda de segmento, de adesão ao segmento, né, a citologia de repetição estaria mais indicada, porque evitaria, então, a detecção dessas lesões que não nos interessam. Bem, então agora eu vou chegando nas nossas diretrizes, né, o que fazer então com a mulher com lesão de baixo grau, né, se ela tem 25 anos ou mais, né, a conduta é a repetição do exame em 6 meses, né, se a atipia citológica se mantém, né, a conduta é um encaminhamento para a colposcopia, né, se não, uma nova repetição do exame citopatológico em 6 meses, então assim, com 2 exames consecutivos negativos, a mulher pode então retornar à rotina de rastreamento citológico trienal. Se nós não obtemos 2 exames seguidos negativos, né, a mulher então é encaminhada para a colposcopia. Ainda nas recomendações para atenção básica, né, que é quem vai encaminhar o paciente para a média complexidade, né, a gente tem algumas situações especiais. Acredito que a mais importante delas sejam as mulheres até 24 anos, né, reforçando, né, essas mulheres não deveriam estar sendo rastreadas, né, o rastreamento inicia aos 25 anos, mas nós podemos nos deparar com essa situação. Né, e por que a conduta é diferente? Tá? Porque, como eu falei no início da apresentação, né, a possibilidade de regressão espontânea, né, nessa idade, né, até 24 anos, é 60% para 12 meses, 92% para 3 anos. Né? Então, realmente, a gente pode, com tranquilidade, ser bem mais conservador. Né? E aí o que as diretrizes recomendam, então, nas mulheres até 24 anos, com diagnóstico de lesão de baixo grau, é repetir a citologia em 3 anos, né? Ou então quando completar os 25 anos, o que acontecer antes, né? Se o diagnóstico de lesão de baixo grau permanece, né, essa mulher vai manter um acompanhamento citológico de 3 em 3 anos, até os 25 anos. Em algum momento, lógico, se tiver algum diagnóstico mais relevante, né,
vai ser definida a conduta de acordo com esse diagnóstico, né? Se não há, se realmente o diagnóstico continua sendo de baixo grau, ela vai continuar em acompanhamento trienal, vai ficar aqui nesse looping, né? Se por acaso não mantém a lesão de baixo grau, né, ela vai então iniciar a rotina de rastreamento aos 25 anos, né? Ou se por acaso o diagnóstico não de grau for uma lesão mais grave, aí a conduta específica relacionada a esse diagnóstico, esse novo diagnóstico. Outras situações especiais, né? Gestantes em investigação apenas 3 meses após o parto, não está indicada a colposcopia durante a gestação e não há por que ficar repetindo a citologia também. As mulheres na pós-menopausa não tem diferença na recomendação, ela é igual às mulheres com 25 anos ou mais. Mas nas imunossuprimidas a gente encaminha imediatamente para a colposcopia, a gente sabe que essas mulheres têm uma probabilidade maior, um risco maior, né, de desenvolver lesão precursora e até mesmo câncer. Bom, agora vamos nas recomendações para média complexidade, uma vez que a mulher em algum momento, né, teve indicação para realizar a colposcopia, né. Se nós achamos alterações, achados anormais, né, está indicada a biópsia, né, e aqui um detour, né, a gente pode dispensar a biópsia em algumas situações, né, se os achados são menores, né, se as mulheres têm menos de 30 anos, o rastreamento prévio era negativo, não tem história de lesão precursora. Nesses casos, a gente segue as mulheres com citologia anualmente, até 2 exames negativos seguidos, né? Ou então, se alguma outra alteração mais grave aparecer, a conduta específica. É inaceitável tratar nessas mulheres. Esse estudo também é um estudo grande, site randomizado grande, conduzido no Reino Unido, mostrou que a IZT realmente sobretrata essas mulheres com lesão de baixo grau. 60% dessas mulheres, depois de submetidas à IZT, o estudo patológico mostrou ausência de NIC ou então NIC1. Então, voltando lá para o nosso fluxograma, né, foi feita a biópsia. Se o diagnóstico da biópsia foi NIC2, 3, quer dizer, lesão precursora ou câncer, vai seguir a conduta específica. Se esse diagnóstico, então, foi NIC1 ou normal, né? Ou então, aqui em cima, se nós não tínhamos achados anormais na colposcopia, né, a indicação, a recomendação, então, é repetir o exame citopatológico em 6 e 12 meses, né? Em 6 meses para as mulheres com mais de 30 anos, em 12 meses para as mulheres com 30 anos ou menos. O retorno para a rotina trienal, esses 2 exames negativos consecutivos, né? Ou então reencaminhar para a colposcopia se persistir a lesão de baixo grau após 2 anos, né? Ou se surgir em algum momento um diagnóstico mais relevante. Eu acho que era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu privilegiei fazer uma apresentação curtinha para a gente ter mais tempo para discussão, que eu acho que sempre é mais produtivo.